A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Estamos aqui para mais um capítulo da série Maturidade, hoje Maturidade Emocional. Estamos aqui com o nosso psicanalista, Abraão L., e ele irá falar alguns assuntos que levam um homem ou uma mulher de Deus à exaustão emocional, tá certo? Eu vou abrir aqui a nossa mensagem de hoje, Abraão que concorda com isso também, a respeito da história do Elias, o profeta Elias, né? Lá em 1 Reis, capítulo 17 por diante, 17, 18, 19, vai falar a história de Elias, né? Então, nós observando a história do profeta Elias, vemos, e é óbvio, é uma imagem muito clara, né, que Elias, ele era um homem que tinha autoridade de Deus na vida. Elias fala lá em 17, verso 1, pela vida de Jeová, Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Que não haja chuva nem orvalho, senão conforme a minha palavra. Era um homem que tinha autoridade de Deus. Olha, conforme a minha palavra não vai chover. E cujo diante da presença de Deus que eu estou. Ele tinha certeza que ele estava na presença de Deus. Ele tinha convicção que tinha autoridade de Deus porque estava diante de Deus. Certo? Mas mesmo assim, ele era um homem sustentado e guiado por Deus. Quando ele profetiza essas palavras, Deus diz: sai daqui, vá para o ribeiro, e lá você será mantido por covos e beberá a água do ribeiro. E assim aconteceu. Guiado por Deus, sustentado por Deus. Um homem de Deus. O que mais? A fuga dele foi por exaustão. Ele foge. Jezabel diz: olha, diga a Elias, depois de Elias ter matado os profetas de Baal e de Azera, ela diz: olha, diga a Elias que a essa hora ele será morto como ele matou os profetas de Baal e de Azera lá no monte. Elias foge e deixa o moço para trás, embaixo do pé de zimbro, ele pede a Deus a morte. Então, uma exaustão, um homem que não caiu diante de quase 800 profetas, ele caiu diante de uma mulher. Então, houve uma exaustão aí emocional, não é isso? Como podemos entender. E ocorrendo isso, ele foge, entra numa caverna, acontece diversas coisas. Antes mesmo dele entrar na caverna, ele acorda embaixo do pé de zimbro, um anjo dá pão a ele e água e diz: se levante, porque a sua caminhada ainda é longa. Então ele é mantido com o pão do céu, com a palavra, e aí já está entrando para a solução na vida dele. Quando ele é mantido com o pão do céu, ele tem forças para caminhar 40 dias e 40 noites, por o pão que ele recebeu do céu. E depois ele tem a resposta de Deus que vem de uma forma mansa e calma e responde a ele: Elias, o que é que faz aqui na caverna? Sai da caverna, Elias. Sai dessa situação, Elias. O que você faz aqui? Então Elias entrou num processo de cansaço emocional, de exaustão, e Deus perguntou a ele: o que você faz aqui? Mas eu pergunto ao nosso professor e doutor Abraão L., o que é que leva um homem de Deus? A gente sabe que é um homem de Deus, tem Deus na vida, a misericórdia de Deus. Então, se ele é de Deus, por que ele chega à exaustão emocional? O que faz ele um homem imaturo emocionalmente? Pode falar. É um prazer estar aqui com você, né? Com o nosso querido um líder, uma pessoa que já é professor, que já trabalha com a questão ministerial, que eu acho muito importante. Falar um pouco sobre a maturidade emocional, que tem muito a ver com inteligência emocional. Falar sobre maturidade emocional, e quando você me pergunta por que uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa, uma pessoa que tem até o mesmo chamado muito claro na própria vida, acaba em algum momento entrando em exaustão, que a gente chama de funil da exaustão, né? Foi o que ele entrou. Existe todo um processo para que a exaustão aconteça. Mas o que faz com que a pessoa entre em um processo de exaustão emocional que, de algum modo, vai demonstrar a fragilidade ou a imaturidade emocional dessa pessoa? Então você nos disse que o que aconteceu com Elias foi um funil emocional. Foi problemas que levou ele aqui. Existem vários problemas que levam à exaustão. Então, qualquer pessoa vai se encontrar com a sua fragilidade. Eu acredito que o encontro com a própria fragilidade é o primeiro passo para que a gente tenha maturidade emocional. Porque a gente cresce com essa imaturidade. A imaturidade emocional é algo claro na vida do ser humano. A gente cresce imaturo.
A maturidade em todas as áreas da vida, ela vem com o desenvolvimento natural dessa vida. Então, trazendo um pouco para a realidade. Eu sei que toda palavra, toda a literatura bíblica, ela ensina, ela traz algo para a nossa realidade hoje. Por isso que é tão atual. Então, quando você traz essa palavra, essa parte do texto bíblico que fala sobre o encontro que um profeta teve com a sua própria fragilidade, faz com que a gente perceba que nós vamos, em algum momento, ter um encontro com a nossa própria fragilidade. Isso vai demonstrar a nossa maturidade emocional. E o que fazer a partir daí, né? Então, quais são, para todo mundo entender aqui, quais são os principais fatores? Você nos trouxe o entendimento que Elias, mesmo sendo um homem de Deus, por diversas circunstâncias, o levou àquilo. Sim. Né? Para ele entender, acredito que até a mão de Deus, para ele entender que ele era um homem e também não estava só. Sim. Havia muitos outros sofrendo como ele, né? O mesmo problema. Também estavam escondidos também, em cavernas. Então, mas você nos ensina aqui o quê? Quais são os principais fatores? Qual é o principal fator para exaustão emocional? Começa onde? Onde é o começo da exaustão emocional que leva a pessoa imatura? Porque a pessoa que está exausta emocionalmente, você pode ver por Elias, pediu a morte. Sim. Né? Um homem que viu fogo cair do céu pediu a morte. Né? Como se Deus não pudesse resolver o problema com uma mulher. Então se tornou imaturo emocionalmente. Onde é o início? Onde se dá o início disso? A imaturidade emocional, ela tem o seu início, como eu falei, dentro do desenvolvimento do ser humano. Então a gente cresce, a gente se desenvolve. Ele cresce sem entender o que é emoção. Maturidade, exatamente, porque a gente não tem a capacidade de lidar com todas as atribulações, com todos os desafios, com toda a necessidade de uma flexibilidade frente à própria vida. Então, o que é que a literatura bíblica traz muitas vezes pra gente? Assim como qualquer outra forma de expressão do sofrimento humano, ela vai trazer um enfrentamento desse sofrimento. Ele não fugiu disso, mesmo tendo um propósito de vida, mesmo tendo um chamado que ele acreditava, mesmo tendo uma aspiração dentro da espiritualidade, ele passou por um processo de fragilidade emocional que demonstra talvez uma imaturidade dentro de alguma área. Por isso que você traz isso aqui. Mas o que de fato vai causar ou que mostra que nós estamos imaturos emocionalmente? Normalmente nós temos dependência emocional, então a gente espera muito do outro, a gente sempre culpa o outro, a gente projeta muito, mecanismo de projeção, a gente vai projetar muito no outro, a gente vai, de algum modo, fazer com que as situações sempre pareçam aquelas situações que vão estar nos atacando. Muitas das vezes são situações comuns da nossa vida, que nos trazem. Essa projeção pode ser projeção de culpa. Com certeza, na maioria das vezes. Lá no início, Adão e Eva. Na maioria das não vezes. Não foi eu, Senhor, foi a mulher, foi a cobra. A gente vê, é engraçado a gente falar sobre isso, mas a literatura bíblica, ela fala sobre pessoas. Né? Falando teologicamente falando e observando a literatura bíblica, você pode falar muito melhor sobre isso, mas é a relação de Deus ou da divindade com o ser humano. Então, falar sobre a literatura bíblica é falar sobre o relacionamento de uma divindade, de um ser eterno que está se relacionando com seres humanos, que tem a sua fragilidade emocional, que tem a sua imaturidade emocional, e como isso é dentro desse caminho. Então, falar sobre maturidade, aí a gente fala sobre todo o processo que está acontecendo aqui. Eu acompanhei os seus vídeos anteriores, que por sinal maravilhosos, mas esse aqui, ele tem por isso que está no final. Eu acredito que parte muito disso aqui, para que a gente tenha maturidade familiar, maturidade social, para que a gente consiga alcançar esse nível, se é que existe um nível para falar sobre maturidade. Um apogeu emocional. Exato, se é que a gente chega em um ambiente onde a gente vai dizer existe uma completude dentro disso. Se é que existe isso, que na verdade raramente existirá, até onde a gente precisa entender a postura que a gente tem que ter frente à vida, dentro de toda essa maturidade que a gente busca. Porque se você parte para observar, é uma construção. Para que tenha essa maturidade familiar, é necessário que exista inicialmente uma maturidade emocional. Para que se consiga uma maturidade social, é necessário que exista uma maturidade familiar anteriormente. Então uma coisa vai contribuindo para a outra. E qual o cerne de tudo isso? A maturidade emocional. Porque a maturidade emocional ela fala sobre o indivíduo. É sobre a sua vida, como você comanda a sua história, como você enxerga a sua própria existência. É sobre o sentido que você dá à sua existência. Por isso que você me fala, dentro de uma imaturidade, pode existir aquela insatisfação geral com a própria vida?
pode se existir, porque a gente não vai se ver digno da nossa própria história. A gente vai olhar para o espelho, seja qualquer o que for, a gente vai entender e vai se sentir esse ser faltante. De fato, nós somos seres faltantes. Todos nós somos seres faltantes. A gente vai lidar em algum momento com essa fragilidade. E aí está a primeira proporção do trabalho com a maturidade. A maturidade emocional é aquela que vai nos proporcionar flexibilidade frente às adversidades da nossa própria história. Exatamente. E como vocês podem observar bem, a maturidade, conforme o nosso psicanalista nos ensina, é flexibilidade, tá? Para observar em diversos, ou melhor, para observar a vida por outros olhos também. Sim, não só com um tipo de olhar, exatamente. Né? Há um conto que uma jovem estava fazendo tricô, tinha perdido a mãe, estava fazendo tricô, Sim. e o pastor chegou para aconselhar ela, e ela falou terrivelmente da vida. Não, a vida não presta, a vida é só tristeza, é só aflição. Né? Como já é escrito em Romanos, que a tribulação presente não pode estar acima da glória que há de vir, porque é maior. Então, ela fixava os seus olhos na destruição presente, na aflição presente, e não se lembrava da glória que vai vir. Então, via a vida somente com o olho, somente com os olhos de destruição, de tristeza. O pastor, quando ela terminou de expressar tudo aquilo, o pastor pegou o tricô da mão dela e avessou o tricô. Colocou ao avesso. E falou, como é que você, sendo uma mulher tão inteligente, você faz uma coisa tão feia como essa? E ela falou, é porque você está vendo com um olhar diferente, você avessou. Ele falou, pronto, você está vendo a vida com um olhar também diferente. Exato. Veja pelo olhar certo. Né? Isso é maturidade emocional. Com certeza. E ter maturidade emocional é saber que dentro de toda essa coxa de tricô existe dificuldade, existe fragilidade. Não é negar essa falta que existe dentro da gente, mas entender que ela existe e como eu posso me flexibilizar perante a vida para entender essa fragilidade e lidar com os desafios que eu tenho na minha própria história. Aí você me perguntou uma coisa específica, vou trazer, eu acredito que a gente tem pouco tempo aqui na nossa conversa, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades. Teremos oportunidade. Eu trouxe algumas características que mostram a maturidade emocional. Então, para que os seus seguidores possam entender que eles podem perceber que se tem ou não maturidade emocional. Eu acredito que o primeiro ponto é esse. Se eu não percebo essas características, eu vou reconhecer que existem fragilidades. E os pontos fracos, eles podem trazer essa sobrecarga que você me traz. Então, primeiro a gente tem empatia. Né? A gente olha o outro como sendo outro. E não como sendo uma réplica nossa. Eu olho para você no seu lugar de fala, no seu lugar de visão, como você colocou, no seu lugar de visão frente à vida. Então a dor que você percebe, eu nunca vou perceber na mesma intensidade, porque é a sua dor, não é a minha dor. Né? Então aquela coisa, eu tenho empatia. Ter empatia não é se colocar no lugar do outro, é perceber o lugar do outro. Quando eu entendo o seu lugar, frente à sua vida, frente à sua história, eu entendo que você tem espaço a percorrer e que aquilo vale muito a pena para você. Então, empatia é algo que diz sobre a maturidade emocional. Evidentemente. Entende? Eu vou só falar algumas aqui bem de forma rápida. Temos a responsabilidade, a autorresponsabilidade, que é se responsabilizar, não projetar sempre as questões. O autoconhecimento, que é uma percepção aprofundada sobre todas as áreas de sua vida. Temos a flexibilidade e temos uma quantidade saudável de autoconfiança, que não chega a ser um egocentrismo. Fatores necessários para a maturidade. Exatamente. Essas são experiências que demonstram que você tem maturidade, entende? E aí, existem 3 espaços importantes para a construção da maturidade emocional, que é a autopercepção, o autoconhecimento e a autonomia. Eu não consigo ter maturidade emocional se eu não trabalho esses 3 pilares na minha vida. Os pilares importantíssimos para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, a autopercepção, a forma como você se enxerga, como você enxerga a sua vida, a sua história, o seu ministério, o seu chamado, o seu trabalho, a sua família, isso é autopercepção. Autoconhecimento é uma autopercepção aprofundada de si mesmo, acerca das suas próprias emoções. E a autonomia é o finalzinho que leva você para onde você quer chegar. Seja numa completude, digo uma completude, claro, saudável, espiritual, emocional, seja uma harmonia familiar que fala muito sobre toda essa maturidade familiar e social, que eu acredito que está muito embasado dentro desse assunto que a gente trouxe hoje. Exatamente. Então veja só,
ele nos ensinou que há pilares para se descobrir a maturidade emocional. Sim. Né? Isso se tem ou se você deseja ter para você elaborar isso na sua vida, para você colocar em prática. Né? Vemos isso na história do profeta Elias, como é que foi exposta, e teremos outras oportunidades a falar a respeito disso e de diversos outros temas. Mas a suma aqui de nossa conversa, de toda a nossa interação e da mensagem de hoje é mostrar a vocês que mesmo sendo homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender as nossas emoções. Saber que há princípios, há pilares para nos manter saudáveis. Elias era um homem de Deus, usado e cheio do Espírito Santo. Mas houve um momento da vida dele que chegou à exaustão. Se encontrou com a fragilidade. Se encontrou com a fragilidade, como o psicanalista nos dizendo. Então ele viu que ele era um homem de Deus, mas dentro dele havia ainda fragilidades. E Deus precisava tratar com ele isso a respeito. Quando conversou, por que estás aí, Elias? Com uma pergunta. Uma pergunta para que ele se examinasse, não é isso? Por que estás aqui? Porque se esconde da própria vida, né? Porque se omite da responsabilidade que tem sobre a tua própria história. É isso que ele estava querendo, confrontando ele. E aí ele se toca, peraí, cadê minha maturidade em entender que eu também sou, de algum modo, autor de tudo que está acontecendo aqui nessa realidade. Que tudo, além dessa dependência divina, existe uma autorresponsabilidade. Eu acho que você sempre fala muito sobre isso, sobre essa responsabilidade que o ser humano tem sobre a sua própria história. Mas falar sobre maturidade emocional fala sobre responsabilidade. E como existem frases, uma das frases célebres da psicanálise é que os seres humanos eles fogem da responsabilidade, porque a responsabilidade, liberdade na verdade envolve responsabilidade. E a gente foge da responsabilidade. E o que aconteceu com ele no final, quando Deus diz, isso também é, aí, acho que você deve ter algum nome dado a isso, né? Quando Deus fala para ele, Elias, não só tem você, tem mais 7.000 que não se dobraram. E, inclusive, esses 7.000, muitos deles estavam em cavernas, sendo sustentados por um dos trabalhadores do rei. Então, estavam exatamente do mesmo jeito que eles estavam. Outras pessoas, e ele estava vendo só ele. Não, eu quero morrer, eu quero que Deus me mate, não tem mais jeito. É uma sensação que nós temos. Todos nós temos, né? Esse egocentrismo. De sentir que a gente é o centro do universo. Nós não somos. Há pessoas que passam... Existem pessoas que passam por questões parecidas, que sentem das suas formas singulares, mas que estão passando por dores. E quando a gente se fecha nesse mundo, que diz muito sobre a nossa fragilidade, a gente acaba encontrando com essa imparcialidade. A gente fica imparcial, a gente perde a sensibilidade com o outro, a gente perde a empatia que eu falei agora, né? A gente não quer olhar para o outro dizendo, olha, ele também sofre, como eu estou sofrendo a minha dor. Ele sofre. Então, quando a gente perde a empatia, isso também fala sobre a falta dele. Sobre a falta de maturidade. Não tem empatia, não entende que o outro também tem problemas, né? Exatamente. É maturidade. Então, nossas considerações finais, vou dar aqui as considerações finais do nosso psicanalista, né? Diga aí para os nossos telespectadores, inscritos, seguidores, como fazer para sair, literalmente, dizer, eu preciso agora mudar, eu preciso ter maturidade emocional. Diga alguns passos aí brevemente para os nossos amigos e amigas. 3 passos importantíssimos. Trabalhe a sua autopercepção, trabalhe o seu autoconhecimento, trabalhe a sua autonomia. Se você não tem esses 3 passos, você não consegue chegar a lugar nenhum, porque para qualquer lugar que você vai, você precisa desses 3 trabalhos. Autopercepção, autoconhecimento e autonomia. Você não consegue andar em lugar nenhum, em caminho nenhum, se você não tiver autonomia para andar sozinho. Porque é isso que a gente aprende, né? Perfeito. Que a gente precisa. Então, pessoal, esse é mais um capítulo da série Maturidade, o último capítulo da série Maturidade. Se vocês quiserem outros vídeos igual a esse, estamos à disposição. E entendendo isso, é necessário o quê? O primeiro ponto para a maturidade emocional. Primeiro, percepção. Autopercepção, depois autoconhecimento, autonomia. E ter autonomia, tá certo? E a palavra de Deus nos ensina que no final de tudo isso, o Senhor estará lá com a resposta. Resposta essa que muitas vezes não conseguiremos explicar. Como disse eu conversando com meu irmão, falei, as cadernetas de Freud não podem explicar. Nem as matemáticas científicas e nem as filosofias humanas podem explicar algumas respostas que nós precisamos de Deus para ter maturidade emocional e todas as outras. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever
e curtir o vídeo e também compartilhar para essa mensagem chegar a outros e outros e mais corações no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.